Eu sou Marco Pasqualini de Andrade, professor da Universidade Federal de Uberlândia, do Instituto de Artes. Estou aqui na universidade desde 1994 e sou responsável pelas disciplinas de História da Arte. Eu participei da implantação do Museu Universitário de Arte, né? Fui o primeiro coordenador durante aproximadamente um ano e depois acompanhei um pouco mais de longe, organizei algumas exposições, né? E sempre tive um pouco de contato assim, com o MUNA, que é sempre uma coisa afetiva, né? Eu acho que tem uma coisa do acervo do MUNA que é interessante, que grande parte das obras elas vieram a partir de um contato que o artista teve com a universidade. Claro que aqui no caso a doação não foi direta dele, né? Eu acredito que não. Mas eu acho que é significativo lembrar que em 1994, que foi justamente o ano que eu comecei a dar aula, a gente fez um grande projeto, né, junto com a Shirley Paes Leme, que chamava Projeto Arte e Cultura. Durante 3, 4 meses, no segundo semestre de 94, a gente trouxe mais de 30 artistas, críticos, professores, né? E dessa leva, a gente teve a visita do Nelson Lerner, que então esteve aqui, fez uma palestra, deu um curso, né? E então eu acho que a gente ter uma obra dele tem um sentido por conta também de ele ter deixado uma marca nesse momento que ele vem para cá, né? Eu acho que os alunos que tiveram esse contato com ele, né, tanto no curso quanto na palestra, e a palestra foi bastante típica porque na verdade ele não deu uma palestra, ele leu um trecho de um livro sobre o Duchamp. Então, que tem todo sentido dentro do próprio trabalho dele. Então, acho que é uma coisa que gera, né, um significado específico para o MUNA, para o acervo, né? E é claro que, assim, o Nelson Lerner é um importante artista contemporâneo, né? E aí a gente tem uma obra dele que funda toda, acho que uma geração, né, de artistas, eu acho que é bastante significativo mesmo. O Nelson Lerner, ele é um dos primeiros artistas, talvez um dos pioneiros da arte contemporânea brasileira, e especialmente em uma vertente que a gente pode chamar ligada à ideia de apropriação. A apropriação é a ideia de se apropriar de objetos, tanto industriais quanto artesanais, né, de massa, populares, né, e usar esses objetos para construir obras de arte. É uma tradição que vem desde o começo do século XX, especialmente do objeto encontrado, surrealista, né, do ready-made, o já pronto do Marcel Duchamp, e que sempre se constrói a partir dessa ideia de uma montagem, né, de um ou vários objetos para a construção de uma nova obra. Isso é bastante típico nele, né? E eu acho que além disso tem uma outra coisa muito singular do Nelson Lerner, que é a questão de um certo humor que ele traz para a obra, um humor provocativo normalmente, né? Então esse humor, ele diferencia um pouquinho dos outros artistas da própria geração, tanto os americanos quanto os franceses, né, que tem também essa ideia da apropriação, que às vezes não tem esse humor, ou o humor não é tão debochado quanto o do Nelson Lerner. Então eu acho que ele traz isso junto com uma questão de discussão do gosto, né? Às vezes as pessoas falam do kit, da questão do kit, mas principalmente da questão do gosto. Um gosto, e acho que um gosto típico brasileiro, sobre a questão do popular, ou então desse objeto de massa que vira uma coisa bastante afetiva, e eu acho que ele tira proveito disso, trazendo então uma familiaridade dessa obra que ele cria com o próprio público, né, que tem uma reação a partir dessa familiaridade mesmo. Então, essa obra, né, eu acho que ela está dentro de uma série, embora ela já seja, parece que veio de 1999, mas ela entra dentro de uma série que, de fato, a gente pode dizer que começa por volta de 83, 84, que são esses objetos apropriados e que misturam normalmente justamente essas coisas que são como pequenos bibelôs e que ele vai articulando para construir narrações, né?
Houve 3 grandes exposições que tinham essa característica. Então, numa grande sequência de objetos que faziam tipo de uma parada, né? Um desfile. O primeiro chama o grande desfile, depois ele faz acho que é o grande combate, né? E depois o grande enterro, né? Então, todas essas coisas que vêm dessa tradição quase de uma sequência de personagens que vão então desfilando uns atrás dos outros, ele está dentro dessa particularidade, né? Então a gente tem essa ideia do movimento para frente, dessa sequência que a gente tem o carrinho, né, que traz essa ideia desse movimento. E aí esses personagens que vão acompanhando isso, né? Há uma mistura dos signos, né, desses personagens. A gente vê aqui que tem o Buda, né, que está da religiosidade oriental, tem essa santinha, né, duplicada, que eu não sei bem qual é essa santa, mas que tem toda essa tradição brasileira do bibelô de santo, de gesso e tal, né? E uma pequena corujinha que também tem um símbolo meio da inteligência, mas aqui em plástico azul, quer dizer, um objeto bastante popular, quase como um pequeno amuleto, né? E isso em cima de um carrinho de lata, provavelmente feito por um artesão popular, que ele também vai se apropriar. Então ele não é industrial, ele é artesanal, né? Que contrasta com os outros, mas ele também tem essa coisa típica de ser o calhambeque dos anos 60, né? Também acho que sobre a questão da construção da obra tem algumas particularidades, né? Uma que é justamente essa questão de que ela é construída a partir dessa apropriação de objetos, né? Então ele pega objetos desses vários segmentos e faz uma montagem, uma assemblagem disso para construir um novo objeto, né? Outra coisa que tem essa ideia da simetria, né? Então ele trabalha muito com essa simetria, as duas santas, uma de cada lado, até num certo contraste de cor, com o eixo central, então a gente tem essa simetria bilateral, né? E a questão das cores mesmo, né? Como ele trabalha, né? O branco, que é a base do calhambeque, com o contraste das cores, o azul da coruja, né? Esse lilás desse Buda e o verde, rosa aí das duas santinhas ao redor, né? Então acho que tem essa coisa desse eixo, né? A partir do qual ele vai articulando a montagem da obra, né? O carrinho acaba servindo um pouco de base para essa construção, né, dessa bilateralidade. E tem essa relação com o movimento, né, com o eixo, com o movimento. Fazendo essa coisa do múltiplo, da duplicação, da acumulação, que são todos esses procedimentos que vêm, né, como procedimentos ligados à apropriação, né? Porque aí você tem outro modo de composição desses objetos, né? Então aí a gente tem essa ideia das montagens por seriação, multiplicação, que aí vai construir justamente essa ideia, né, de como que... sim, e outra coisa que é bastante importante também, a escala. Ele vai trabalhar muito com a ideia da escala, porque essa escala ela é afetiva, né? Mas aqui, claro, é como se fosse um excerto de uma dessas grandes paradas, né? Mas ele vai lidar muito com essa mudança da escala, o pequeno, o grande. Então essa coisa do brinquedo, né, que ele acaba lembrando, essa coisa do brinquedo, traz também uma coisa que eu acho que é significativa na relação com o espectador, que então tem essa relação sempre dele nessa escala um pouco do bibelô, mas do brinquedo também. Ele está misturando uma série de signos, e eu acho que essa coisa de misturar o signo religioso com o signo profano é também uma característica de muitos trabalhos do Lerner, né? Ele tem uma obra, O Altar, né, de 66, que ele coloca o Roberto Carlos, que é, né, um artista popular, um cantor popular, no meio de um monte de santos, né? Então essa relação da religião com o popular e com uma coisa da massa, eu acho que traz essa coisa que é um pouco provocativa e um pouco humorada, né? E que também eu acho que é importante, ele faz um diálogo com outro artista, que é um artista argentino, Leon Ferrari, que também tem uma coisa bastante semelhante em relação a isso, e que eles tiveram uma convivência. O Leon Ferrari morou no Brasil durante um grande período, né?
E dentro dessa fase justamente, né, acho que foi em 86, numa exposição chamada Trama do Gosto, os dois fazem uma obra conjunta, em que aquele altar do Roberto Carlos é colocado em cima de uma planta de uma catedral, né? E que fica num ambiente bem assim isolado, né? Então essa relação da religião com essa popularidade é uma conversa que eu acho que traz bastante interesse, né? Então aqui a gente tem, inclusive, o diálogo entre as religiões, né? Que aqui então o Buda junto com as santas, né? Então acho que faz essa ideia de um embate, né, entre signos, né?